Portanto, galera, nesta segunda-feira estamos chegando, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para você. Vamos falar bastante sobre este final de semana, mais uma vez com polêmica com a arbitragem. Vamos falar sobre novo treinador do Vasco, Paulo Pesolano é o nome da vez. E também falar sobre o técnico Arthur Jorge, que toma uma decisão na partida de ontem, onde o Botafogo perdeu para o Bahia em casa, no estádio Nilton Santos. E uma informação que surgiu sobre Oscar no Flamengo. Fala, galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos e peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o like nesse vídeo, é muito importante, ajuda no trabalho, ajuda no crescimento do nosso canal, a sua inscrição, e o like faz com que a plataforma entenda que o canal é relevante para as notícias do futebol. Bom, sem mais delongas, vamos falar da partida de ontem. O Vasco perde na Liga Arena para o Atlético Paranaense por 1-0 e teve lance polêmico envolvendo ali a arbitragem. Bom, a expulsão do Hugo Moura, de fato, foi uma falha do jogador e até mesmo muito criticado pelo torcedor. O torcedor está muito chateado. Além de ter mais uma derrota, de estar com 3 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, e é compreensível toda essa chateação do torcedor vascaíno nessa com a atual conjuntura, com o elenco, com tudo que vem acontecendo, uma semana conturbada depois da demissão do técnico Ramon Dias, e mais uma vez o Vasco acumula uma derrota no Campeonato Brasileiro. Claro, teve ali a arbitragem polêmica, mais uma vez, né, o Daronco apitando um jogo do Vasco, e isso já era algo até esperável. Não deveria ser, né? Essa é a realidade. O Verratti, ele ficou muito chateado num lance onde daria uma condição para o gol do empate do Vasco. O Verratti, ele chapela ali o jogador do Atlético Paranaense e a bola é tocada na mão. E era um lance para expulsão. De fato, o jogador do Atlético Paranaense, esse lance, se não me engano, foi nos 9 minutos do segundo tempo. Segundo tempo esse que o Vasco até foi melhor, conseguiu ser mais produtivo do que o primeiro tempo. Porque o primeiro tempo, de fato, só deu Atlético Paranaense, boas defesas do Léo Jardim, bola na trave. Isso demonstra o quanto o Vasco ainda está muito limitado, o quanto as contratações do Vasco na janela foi inferior daquilo que era esperado. O Vasco muito abaixo, muitas críticas, né? Eu vi os comentários da galera na internet, a lateral direito do Vasco, ao Paulo Henrique, e muitas das vezes, cara, o técnico interino acaba assumindo ali uma bomba, tendo que descascar um abacaxi, e é complicado, é muito difícil. E além do Vasco já ser prejudicado pelo futebol apresentado em campo, isso acaba entristecendo demais o torcedor que consome aqui as notícias, que gosta de acompanhar, que é fiel ao time. Porque é aquilo, o torcedor tem isso. O Vasco é para quem acredita, o torcedor segue acreditando. Mas com aquilo que vem acontecendo, fica mais difícil. Fica mais difícil. E a arbitragem do senhor Daronco, então, é que acaba piorando tudo aquilo. E aquilo, o técnico interino vai para a coletiva, tem que trazer ali uma análise da partida, tem que falar em relação à partida. O Vasco é nítido que está sem um comando e precisa de um técnico, anunciar um novo técnico para poder organizar esse time. Não pode demorar, como ano passado demorou, foi ali colocando o Barbieri em banho-maria, até o Vasco ter 9 pontos ainda na primeira temporada, no primeiro turno, e o Ramon Dias chega no sufoco, o Vasco consegue permanecer na Série A no último momento. O torcedor não quer isso. O torcedor quer uma mudança, quer uma virada de chave, tem que ser agora, no início da temporada, no início do Campeonato Brasileiro, que já fica, não vai ligar não, já ligou o sinal de alerta. Então tem um jogo importante contra o Vitória em casa no próximo domingo, e esse jogo tem que ser o jogo para 3 pontos. O Vasco não pode, mais uma vez, dar ali para o inimigo, dar ali para o adversário uma colher de chá de vir em casa, vir em São Januário
e ser derrotado. É isso que não pode acontecer. O torcedor está extremamente chateado e até para a gente que vem aqui dar notícia, trazer informação, é ruim, é muito triste. Tem que passar essas informações, falar sempre de arbitragem, falar da polêmica que tem que ser falado, tem que ser noticiado, mas sempre falar de derrota. O torcedor não quer ouvir falar de derrota. O torcedor quer resultado positivo. Futebol é resultado. E é compreensível ver o torcedor hoje, uma segunda-feira como essa, chateado com essa situação. Agora, galera, vamos trazer aqui informação sobre técnico. Segundo a agência RT Sports, a informação é o seguinte: Paulo Pesolano diz sim ao Vasco. E a notícia é o seguinte: o técnico do Real Valladolid, da Espanha, indicou que topa a missão de voltar a trabalhar no Vasco, ou de voltar a trabalhar no Brasil, perdão, e o Uruguai, porém, deixou a negociação a cargo dos clubes. Segundo a apuração, as partes precisam chegar a um entendimento sobre a multa rescisória para ser liberado imediatamente. O valor, no momento, é de 3 milhões de euros. Na cotação atual, 16,4 bilhões na cotação em reais. Seu contrato expira no dia 30 de junho. A gente sabe que o calendário europeu, temporada, está terminando, porém, para o Paulo Pesolano assumir o Vasco, vai ter que quebrar ali o contrato, né? Vai ter que pagar a multa com o Real Valladolid da Espanha para o treinador. A informação que o treinador quer voltar ao Brasil. Ele diz sim, portanto, ao futebol brasileiro. E principalmente, né, o Vasco, né, que tem pessoas ali ligadas, que foram ligadas ali ao Cruzeiro. O Pesolano trabalhou com essas pessoas, com o Pedro Martins, com outros funcionários ali do Cruzeiro na época, e já tem essa comunicação, já tem essa ligação ali com o Pedro Martins. E a informação é essa, que o treinador diz sim, mas tem que ser pago ali a multa rescisória. E aquilo, né, cara, o Vasco, na janela de transferências, investiu mal, gastou muito mal. E ontem a resposta teve em campo, com a atuação, com a escolha errada ali do Hugo Moura, que se você for pegar alguns detalhes, o máximo que ele fez de fato foi assistência no clássico contra o Fluminense. Mas muitas das vezes ele se posiciona mal, marca mal, e aqui isso tudo tem que ser analisado, isso tudo tem que ser visto, tem que ser consertado. Né? É claro que os jogadores até no vestiário falaram, olha, é o seguinte, quando um erra, todos erram. E o Vasco, de fato, vem errando muito. Salva ali alguns jogadores, que é o goleiro Léo Jardim, que é o Lucas Piton, enfim, que é o Verratti, que vem tentando de todas as formas, mas a bola não chega, não tem criação, não tem meio de campo. É complicado, é complicado. Mas, galera, mudando aqui de assunto, vamos falar também sobre a partida ontem do Botafogo. Nós estávamos lá também no estádio Newton Santos, cobrindo essa partida. O torcedor do Botafogo criou ali a expectativa, até porque eram 5 vitórias, 2 derrotas do técnico Arthur Jorge, que na realidade o Arthur Jorge vem fazendo um bom trabalho, está com crédito com o torcedor. Mas ontem, um ponto já estava ok, até pelo teor da partida. O Botafogo foi superior no segundo tempo, a equipe do Bahia estava a todo momento ali só na retranca. A equipe do Bahia ficou fechadinha ali, embora o Bahia jogou muito bem, era a estratégia do técnico Rogério Ceni. Muitas das vezes o Bahia joga propondo o jogo, teve ali um bom primeiro tempo, né? Em certos momentos no primeiro tempo conseguiu ser superior ao Botafogo. O Botafogo começa bem o segundo tempo, consegue ali o gol de empate, um belo gol ali do Jefinho. E eu vou dizer uma coisa para você, na minha opinião, Damian Soares não estava ali impedido, seria de fato o gol do Júnior Santos. E em outro detalhe, né, além da decisão do técnico Arthur Jorge no final do jogo de colocar o Alexander Barbosa de centroavante, além de toda falha que aconteceu com a arbitragem, porém não tira também o mérito da equipe do Bahia, né? O Rogério Ceni organizou muito bem a equipe, ali o Carlos de Pena conseguiu encontrar num belo passe o Rafael Ratão, que conseguiu driblar o goleiro John e fazer o gol da vitória da equipe do Bahia, que está agora em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Foi um jogo bom de se ver. É claro que o torcedor botafoguense, torcedor alvinegro, sai muito chateado, porque esperava ali mais uma vitória para a sequência, para garantir o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, mas tem muito jogo pela frente. Botafogo está muito bem, o técnico Arthur Jorge
estar com crédito, né? Foi ali uma escolha, foi ali uma decisão, um improviso, vai acontecer muitas das vezes. Tem vezes que vai dar certo, outras não. Ele correu risco e ontem acabou sofrendo consequência desse risco. Agora vamos trazer informação do Flamengo. Segundo a revista Colorada, Oscar tem negociações avançadas com o Flamengo e pode assinar pré-contrato com o clube nos próximos dias. O sonho de consumo do técnico do Internacional Eduardo Cudê, o meia de 32 anos, segue dando prioridades a clube carioca, né? E tudo indica, segundo a informação da revista Colorada, na apuração que é o Flamengo. Oscar já decidiu que vai deixar o Porto de Xangai ao final do seu contrato em novembro. Então, é importante esse detalhe que o Oscar deve assinar a princípio um pré-contrato e futuramente, em breve, ser anunciado pelo Flamengo, essa informação que veio da revista Colorada. Saindo aqui das notícias do Flamengo, falar também sobre o Fluminense, mais uma declaração em relação envolvendo a arbitragem, é uma fala polêmica do Felipe Melo no jogo de sábado. Felipe Melo, ele reclamou do cartão amarelo recebido ali pelo Klaus e disse o seguinte: John Textor tem razão. O zagueiro Felipe Melo Fluminense reclamou bastante da arbitragem após receber cartão amarelo na partida contra o Atlético Mineiro neste sábado pela 5ª rodada. E após ser ali advertido pelo Klaus, ele falou sobre o John Textor ter razão nas suas falas. John Textor que vem cobrando muito em relação à arbitragem, e não só o Felipe Melo, mas muitas pessoas nesse final de semana aí. Teve polêmica no jogo do Flamengo e Bragantino, teve polêmica no jogo do Vasco ontem, do Fluminense. Cara, a arbitragem cada vez mais perdida, e vamos seguir para ver até onde vai toda essa situação. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações. À tarde voltamos com mais informações. É claro, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso canal e para o nosso trabalho. BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!